Bom, nós já estamos de volta com você aqui na edição de hoje do programa Sidney Marinho, aqui no estúdio comigo, o doutor Adriano Moreno, candidato a prefeito de Cabo Frio nas últimas eleições. A gente está vivendo um processo de judicialização daquelas eleições, tem muita coisa a ser definida aí nessa próxima etapa. Hoje, o Supremo vai continuar julgando a ação direta de inconstitucionalidade com relação à mini-reforma eleitoral. Também está comigo aqui no estúdio a empresária Adriana Gregório. Hoje é Dia Internacional da Mulher, A Adriana também está comigo aqui no estúdio. Quero lembrar para você que a Sorrisos Clínicas Odontológicas agora está em Cabo Frio. A Sorrisos é uma rede de clínicas odontológicas no Brasil inteiro, com tratamentos com tecnologia de ponta, né, muito acessíveis para você. Temos implantes, temos tratamentos programados que você pode fazer a sua avaliação e conferir com os nossos profissionais aqui na Sorrisos. Ligue agora mesmo, faça a sua avaliação, marque a sua avaliação 2648-2560 ou pelo WhatsApp 98837-4636. A Sorrisos tem canal em sessão única, tem anestesia sem dor e tem profissionais que se transformam em nossos amigos, né? Porque é uma clínica odontológica que está de braços abertos para te receber. Venha agora mesmo fazer a tua avaliação. Sorrisos Clínicas Odontológicas, com a Sorrisos, como diz o Nelson Freitas, a vida sempre sorri para você. Estamos aqui em Cabo Frio, na Avenida Assunção 774, ao lado da Câmara de Vereadores de Cabo Frio. Sorrisos Clínicas Odontológicas. Quem está na linha comigo aqui é o doutor Diego Linhares, nosso comentarista das questões eleitorais. Ele faz uma avaliação dos acontecimentos, né, e traz à luz do direito o entendimento para você, naquela linguagem mais popular, para que você possa entender realmente o que está acontecendo. Doutor Diego, bom dia, prazer em ouvi-lo pelo telefone aqui do nosso programa. Tá tudo bem, doutor? Bom dia, Sidney. Como é que você está? Tudo bem? Alegria em te ouvir. Bom dia para você também. Bom dia para você também, ouvinte, durante que eu estou em casa. Doutor Diego, ontem começou o julgamento no Supremo daquelas duas ações de inconstitucionalidade que podem alterar as regras eleitorais. Para o telespectador entender, continua hoje esse julgamento, a tendência é termos hoje uma definição. Em que pé está essa situação lá em Brasília, doutor? Vamos lá. A gente acompanhou ontem pela televisão, pela TV Justiça, o julgamento das duas ADIs, número 5525 e a 5619. Ontem o julgamento acabou por volta das 18 horas. Vamos lá, o que é mais importante? Essas ADIs nós estamos julgando diversos temas, mas o que importa para a gente aqui, para a gente tentar ser um pouco mais dinâmico e objetivo, um pouco para o caso nosso municipal, vamos lá. Em suma, a ADI número 5525, que hoje o placar está 4-0, houve 4 ministros que julgaram nesse sentido, para declarar inconstitucional a expressão trânsito em julgada contida no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Significa dizer o seguinte, que a partir do julgamento do TSE, no caso do prefeito Marquinhos Mendes, a decisão do TSE já vai fazer efeito. Ela basta para a questão eleitoral como sentença, né? Não é necessário, não é permitido, nesse caso, que se recorra ao Supremo para se esperar uma decisão final do Supremo. O que o TSE decidir vale como aplicação imediata, doutor, é assim, né? Exatamente. Existe até a possibilidade de recurso. O que não existe a possibilidade é de ganhar tempo com esse recurso. Entendi. A decisão do TSE já era valer. O julgamento está em 4-0, ainda vão votar outros ministros. E permanecer assim realmente não é uma situação jurídica muito boa, porque você não consegue mais, através do recurso extraordinário, que é o recurso que você vai utilizar no Supremo Tribunal Federal, se utilizar para tentar ganhar tempo, para protelar, enfim. E o processo do prefeito de Cabo Frio já está no TSE, ou seja, já é a última instância eleitoral, ok? Então essa é a ADI número 5525, que está em 4-0 nesse sentido. Está claro. Foi encerrado o julgamento sem analisar a questão da ADI número 569, que interessa o nosso caso. Foi uma ação proposta pelo PSD, que pede ao Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional o parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral. Quer dizer o seguinte, para os municípios com menos de 200 mil eleitores,
no caso de prefeito. Ou seja, municípios que têm menos do que 200 mil eleitores não ter eleições suplementares, mas sim assumir o segundo colocado. Isso vai ser decidido, porque hoje o que está valendo são eleições suplementares. Certo. E o que essa ADI pede é que seja declarado inconstitucional o que a lei hoje prevê. O principal argumento do PSD é o critério financeiro, alegando que a Justiça Eleitoral ela vai custear eleições suplementares que, na conjuntura financeira atual que o nosso país passa, seria negativamente analisado. Então, esse é o principal argumento do PSD e é isso que vai ser analisado hoje. Essa é a pauta para hoje, então, definir se, no caso do cargo ficando vago pela impugnação definitiva do candidato a prefeito que venceu a eleição, se é o segundo colocado quem assume ou se novas eleições são convocadas. É impossível prever o que vai acontecer, né? Essa votação já tem alguma manifestação? Essa decisão específica já conta com algum voto, doutor Diego, ou tudo será analisado hoje? Não, essa está no 0-0 ainda. Não começou ainda, né? Não. Entendi. Só, então... Ontem votaram os ministros Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, no sentido de declarar inconstitucional a questão do trânsito em julgado, que não necessita ir até o Supremo Tribunal Federal, que no TSE já haverá efeitos da decisão do TSE. Perfeito. É onde o processo do prefeito de Cabo Frio está. Quer dizer, Cabo Frio, então, aguarda para hoje à tarde, lá no Supremo, esse debate, né, essa discussão entre os ministros da Corte Suprema do país, para que se defina, não só para cá, claro que estamos tratando do caso da nossa cidade, mas é uma determinação, é uma decisão que vai repercutir para o Brasil inteiro. É possível que essa decisão não saia hoje, ou a tendência é que esse assunto já seja debatido e decidido pelos ministros, doutor? O que o senhor imagina que possa acontecer? Algum deles podem pedir vista. Eu acho difícil, mas existe essa possibilidade do pedido de vista. Agora, muitas pessoas me ligaram ontem e eu encontrei e perguntam se é o caso específico já do Marquinhos, se ele vai sair, se ele vai ficar. Essa não é o que está sendo decidido hoje, é um caso em abstrato que poderá gerar efeitos no caso dele. No caso do processo dele que tramita no TSE, esse processo não foi incluído em pauta. Entendi. Com vista esse processo ao ministro Luiz Fux, salvo engano, não estou muito seguro, desde outubro. Desde outubro. Não, desde maio, a bem da verdade, né? Foi em maio aquele primeiro julgamento. Desculpa, Em outubro se julgou a questão da lei da ficha limpa e que foi decidido não modular os efeitos da sentença agora. Mas o primeiro julgamento do Marquinhos, que nós acompanhamos ao vivo aqui, inclusive com o senhor ao meu lado no estúdio, foi no mês de maio, quer dizer, vai dar quase um ano. E isso é bom deixar claro, né? Como a gente tem deixado claro para informar da forma exata o nosso telespectador, o nosso ouvinte. A decisão, no que diz respeito ao processo do prefeito de Cabo Frio, Marquinhos Mendes, só será tomada quando o processo dele, é uma questão pessoal, vier para a pauta e for julgado pelos outros ministros do TSE em Brasília. O que se define hoje é uma questão de normativa, é uma questão de jurisprudência, é uma questão de apontar por onde o judiciário vai caminhar e essa tendência de definição, como disse o doutor Diego, fica para a tarde de hoje lá no STF, em Brasília, capital da República. Doutor Diego, amanhã a gente vai avaliar e, se for necessário, numa edição extraordinária, a gente se reúne para avaliar ainda hoje, né, essa decisão que vai ser emanada lá do Supremo Tribunal Federal. Te agradeço bastante pela participação, obrigado aí pelo esclarecimento para o nosso público, viu, doutor? Obrigado a você, Sidney, e disponha. Abraço grande. Doutor Diego Linhares, valeu. Aqui ao nosso lado, né, pelo telefone, trazendo informações importantes sobre essa questão da judicialização, para você ficar bem informado, para você entender exatamente aquilo que está acontecendo nesse cenário. Já conversei com o doutor Adriano, que é meu convidado aqui no estúdio no primeiro bloco, sobre a repercussão disso tudo. Adriano, queria avaliar um pouquinho contigo a situação da cidade, né? Você já fez um comentário na primeira parte do programa, falando de educação, falando de saúde, falando das questões que a gente tem observado aí na cidade de Cabo Frio. Como é que você avalia hoje, hein, o caminho que a cidade precisa percorrer para, em primeiro lugar, equacionar salário de funcionário, depois colocar as coisas em ordem, partir para uma manutenção mais efetiva, né, das nossas ruas, das nossas praças, dos nossos bens públicos? Que raio-x você faria de Cabo Frio nesse momento, doutor Adriano? Bom, Cabo Frio vive uma total desorganização administrativa, né? Mas isso já se vem arrastando há muitos anos. Eu acredito, Sidney, que nós precisamos muito
e eu tinha falado aqui no bloco anterior, de uma parceria com a sociedade como um todo. E vou repetir, as pessoas de bem precisam estar unidas para que a gente possa sair desse momento caótico em que a cidade se encontra. Qual é o problema mais sério na tua visão hoje, Adriano? Hoje nós temos uma folha de pagamento atrasada, os funcionários insatisfeitos, em greve. Nós temos uma prefeitura inflada, encharcada, um verdadeiro cabide de emprego. A gente precisa enxugar a máquina pública, dar transparência para que a máquina pública tenha credibilidade, porque sem transparência nós não vamos ter credibilidade nunca, que as pessoas não sabem aonde está sendo gasto o dinheiro que é de direito delas, porque a prefeitura não tem máquina de rodar dinheiro, todo o dinheiro que tem na prefeitura é fruto de imposto, de quem trabalha, de quem contribui. Então, as pessoas precisam ter uma transparência para que as pessoas voltem a ter credibilidade. Então, a gente precisa muito enxugar a máquina pública para que a gente possa pagar as pessoas que lá estão trabalhando. Hoje nós vivemos um momento, Cid, que é finge que te pago, você finge que trabalha. Isso não pode continuar. Então a gente tem que diminuir essa máquina e pagar as pessoas, o funcionalismo público, para que a máquina pública possa ela caminhar sozinha com as pessoas trabalhando, né, com os seus direitos sendo respeitados. Então a gente precisa enxugar essa máquina. A gente precisa ser transparente, né, para que as pessoas voltem a acreditar na prefeitura. E a gente precisa ter um governo técnico. Não se permite no mundo atual, não é só em Cabo Frio não, no mundo, um governo de achismo, eu acho que pode fazer isso, eu acho que pode fazer aquilo. Durante muitos anos, o que se vê nessa cidade é que as pessoas que são colocadas nos cargos importantes, infelizmente, elas não deveriam estar ali. Foram colocadas porque eram apadrinhados políticos ou eram amiguinhos políticos. Não, a gente precisa de um governo técnico. Eu preciso, vou dar um exemplo, à frente de uma Secretaria de Saúde, um gestor de saúde, uma pessoa que saiba buscar recursos no governo federal, no governo estadual, que saiba gerenciar administrativamente a Secretaria de Saúde. Por que eu estou falando isso? Eu sou médico, eu sei tratar do seu joelho, do seu quadril, do seu pé, mas quem garante que eu sei administrar uma empresa? Entendeu? Então a gente precisa ter gestor de saúde. Isso, a Fundação Getúlio Vargas, ela forma todo ano gestores de saúde. A gente precisa ter, em frente à pasta de turismo, uma pessoa com formação em turismo, um turismólogo, uma pessoa que saiba transitar junto ao Ministério do Turismo, à Secretaria Estadual de Saúde, a Turisrio, para que a gente possa melhorar o nosso turismo. A nossa vocação natural é o turismo. Eu, quando criança, nós tínhamos a Companhia Nacional de Álcool. O Arraial do Cabo pertencia a Cabo Frio e nós tínhamos uma grande empregadora que era a Companhia Nacional de Álcool. Isso acabou. Nós tínhamos Búzios pertencia a Cabo Frio. Vou abrir um parênteses aqui, Sidney. Olha o que aconteceu. Nos últimos anos, Cabo Frio foi sendo fragmentado. Nós tínhamos distritos importantíssimos que se libertaram da gente porque não eram olhados com devido respeito. Búzios abandonado, Arraial do Cabo abandonado e conseguiram a sua emancipação político-administrativa. Agora, recentemente, nós temos o bairro, não é distrito, de Maria Joaquina, que está sendo incorporado por Búzios numa ação da Alerj. Só depende da sanção do governador. Exatamente. Alguém já calculou a perda territorial e financeira para o município de Cabo Frio? Ninguém. Porque as coisas são feitas todas no achismo. Me chamou a atenção que ninguém brigou Ninguém brigou, isso, exato. né? Maria Joaquina está indo embora. Ninguém está aí para nada. Nós estamos vivendo um estágio de letargia total. As pessoas perderam a fé, como a gente estava falando no bloco passado. Elas estão catatônicas. Nós estamos vivendo igual zumbi nessa cidade. Está caindo um raio aqui, está caindo um tijolo aqui. Sabe por quê? Porque eu comparo muito com o Jornal Nacional. Todo dia você liga a televisão no Jornal Nacional, é uma desgraça maior do que a outra. Então, a de ontem já fica esquecida, porque hoje já tem uma pior. Cada dia uma desgraça pior. E as pessoas vão esquecendo coisas sérias que ocorreram, com uma rapidez muito grande. O caso de Maria Joaquina é esse. Tá? Agora, a população de Maria Joaquina tem todo o direito
de reclamar e se manifestar. Está abandonado. Quem for Marijoquina é buraco, lixo para todo lado. Entendeu? Nós não temos nenhuma legislação fundiária para que aquelas pessoas possam ter o direito da sua terra, da sua casa, que a maioria é posse, não tem documentação nenhuma, não tem RGI, não tem nada. Então, eles precisam de um hospital, eles vão para Búzios, porque o daqui não dá sustento, não consegue nem cuidar das pessoas que estão aqui no centro, quanto mais de Maria Joaquina. A vida do morador de Maria Joaquina está muito centrada em Búzios. Exato. Né? Mas isso não justifica que a gente permita que Exato. uma parte importante do nosso território seja numa canetada, numa ação da leste tirada de nós. Né? Veja bem, não existe estudo para nada. As coisas acontecem sem ver qual o impacto que aquilo vai provocar lá na frente. Durante muito tempo aí se discutiu, porque houve um plano de cargo e salário, assim, essa... Eu sou funcionário público. Eu tenho 21 anos como médico concursado no PAN de Cabo Frio. O plano de cargo e salário foi muito importante. Melhorou o meu salário. Melhorou o meu salário. Eu ganhava muito pouco, melhorou o meu salário. E de todos nessa cidade. Porém, eu vou fazer uma pergunta. Atribuem essa crise? Porque não houve um estudo do plano de cargo e salário, foi feito de qualquer maneira, um prefeito querendo se vingar do outro. Será que isso é verdade? Será que isso tem cabimento? Alguém ter feito esse tipo de coisa? Então isso tem que ser estudado. A gente não pode ficar mais no achismo. Eu acho que a gente vai fazer assim, eu acho que é melhor botar fulano aqui, ciclano aqui. Nada, acabou. O mundo não permite mais isso. É hora da gente ter um governo técnico e fazer essa cidade andar. Adriano, a pergunta que eu vou te fazer, obviamente, é baseada em hipóteses, né? Porque a gente está vivendo essa indefinição jurídica. O Marquinhos pode continuar, essa é uma possibilidade, você pode assumir a prefeitura direto ou pode ter que disputar uma outra eleição. Aí queremos centrar nessa possibilidade de acontecer uma nova eleição em Cabo Frio. Como é que você enxerga hoje, né, a possibilidade de arco de alianças, a possibilidade de junção de lideranças? Porque você, quando disputou a eleição em 2016, você tinha a Rede, tinha o PRP do Emanuel e da Cristiane... O PCB, né? O PSL, né, e quem mais que estava naquele arco de alianças? São três partidos pequenos, né? Vamos tratar de hipóteses, obviamente, mas como é que você enxerga hoje esse processo eleitoral suplementar que pode acontecer? Ou vamos pensar já adiante, uma eleição futura? Como é que você enxerga essa possibilidade de arco de aliança? Como é que você tem conversado com as outras lideranças da cidade? Como é que está o teu trabalho daquela política do dia a dia, do fazer a política da conversa, do entendimento? Como é que tem sido isso, doutor Adriano? Bom, eu vou esclarecer. Na eleição de 2016, eu tinha 3 partidos pequenos, eu sou da Rede de Sustentabilidade. Nós tivemos 20 segundos de propaganda eleitoral gratuita com 3 inserções diárias. Uma verdadeira, assim, absurdo. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, eu vou ser o Enéas, vai dar tempo de eu falar, meu nome é Adriano, e acabou meu tempo. Eu não conseguia nem falar o que eu tinha para falar para a população. O debate da TV aberta, você não foi chamado? Não fui chamado. Participou do nosso debate aqui. Consegui participar aqui, que foi muito democrático, a Litoral News convidou todos os candidatos, a gente conseguiu participar, mas o debate da Inter TV, porque o nosso partido era pequeno, não podia participar. Pois bem, existe sim esses contatos. Eu tenho conversado com várias lideranças políticas, tá? Mas volto a afirmar, não adianta você estar ligado a lideranças políticas se você não tiver o apoio da sociedade, a necessidade e a vontade de uma transformação. Hoje, eu estou muito sereno e tranquilo com relação a esse processo todo. E quero dizer para vocês que eu não queria que isso estivesse acontecendo. Porque eu não tenho a menor dúvida que houve um prejuízo absurdo para esse município e um sofrimento imenso para a população dessa cidade, por causa desse quadro político que nós estamos vivendo hoje. Mas eu estou tranquilo, sereno. Se por acaso a legislação optar por assumir o segundo colocado, eu vou assumir. Vou dar minha última gota de sangue para tirar essa cidade desse buraco que nós estamos, tá? Se tiver novas eleições, sou pré-candidato, vou lutar. Se a população entender e abraçar essa ideia que nós temos que mudar todo um modelo, toda uma estrutura política que vem se arrastando durante muitos anos, eu estou aí para poder ajudar nessa transformação. Mas volto a repetir, essa transformação só acontece com uma parceria, com a cumplicidade da população. Ela tem que participar do momento político, ela tem que cobrar dos seus políticos, ela tem que estar
dentro da máquina pública, cobrando, exigindo os seus direitos e fiscalizando, que é o mais importante. Porque se não fiscalizar, as pessoas que lá estão se acham no direito de fazer o que querem. É isso que nós estamos vivendo agora. Esse é o problema que nós estamos vivendo. Ninguém fiscalizou nada. Quem tá exercendo um cargo eletivo, que foi pelo voto, né, ter o compromisso de honrar aqueles que acreditaram nele, fazem o que querem, não dão satisfação para ninguém. Para ninguém. Vide a quantidade de escândalos que nós tivemos no ano de 2017. Eu faço uma pergunta, Sidney. Que empresário vai acreditar numa cidade igual a nossa? Hoje, não tenha dúvida, o grande gerador de emprego nessa cidade tem que ser o empresariado. A minha xará aqui, a empresária Adriana, quando fala que reuniu as mulheres para montar um modelo empresarial, né? É importante, elas estão preocupadas em gerar emprego, de trazer desenvolvimento para essa cidade. A prefeitura não pode ser o maior empregador. Qualquer município desse país que se propõe a ser o maior empregador está fadado ao fracasso. A prefeitura tem que cuidar da educação, da saúde, do transporte, da segurança, do saneamento básico. Emprego, quem tem que gerar é o empresário. O empresário não pode ser vítima, nem ser achacado pelo poder público. Ele tem que ser incentivado. Isso é público e notório. Se a gente quer crescer, quer se desenvolver, nós precisamos valorizar o nosso empresariado. Senão nós não vamos conseguir sair disso. Nós precisamos capacitar a nossa população para que o nosso jovem tenha oportunidade de vencer na vida. Como eu falei lá atrás, que o filho do pedreiro possa ser engenheiro e não servente de pedreiro. Está na hora de mudar isso tudo. Vai ser fácil? Não, vai ser muito difícil, mas não é impossível. Basta ter vontade de trabalhar. Eu vou falar uma coisa para vocês, Cid. Eu, como médico, falei que sou concursado do município de Cabo Frio há 21 anos, eu fico aterrorizado. Por quê? Eu não sei quantos médicos nós temos na nossa Secretaria Municipal de Saúde. Agora, eu falo para vocês, e não vou citar nome, que eu conheço um monte que não trabalha e recebe todo mês. E aí, quando eu questiono isso, vem uma pessoa assim, mas você é bobo, doutor, é um saláriozinho tão pouco, soma tão pouco, que faz falta para a merenda na escola, faz falta para comprar um soro para botar no hospital, entendeu? Tudo é pouco, mas você soma no geral, a quantidade de gente que está ganhando sem trabalhar, está fazendo falta em algum lugar. Para alguém estar rindo, tem um monte chorando. Não tem cabimento. Isso tem que acabar, Sidney. Eu estou falando dentro da minha profissão, dentro da secretaria. Eu conheço um monte. Recebe, não trabalha. Eu, quando comecei a trabalhar no PAN, tem horário da manhã e da tarde, todas as salas dos médicos, são 12, 13, 14 salas, eu acho, se não estou enganado, todas tinham médico. Você vai lá na sexta-feira, o dia que só tem eu. Eu falei, cadê os outros médicos? E que eu saiba, ninguém foi mandado embora, porque muitos são concursados como eu. Isso não pode continuar, cara. Estou falando de uma situação que eu estou vivendo, pequena, que é próxima. Você imagina nos outros setores da máquina pública, na educação, no transporte, na segurança. Sidney, a gente vive um momento terrível. É o que eu falei, é dois caminhos. Ou nós vamos no caminho certo, ou nós vamos nos enterrar cada vez mais. Não tem outra saída. Tá? A gente vive... E não estou me colocando, quero deixar bem claro, não estou me colocando como salvador da pátria, nem como herói, não. Eu tenho a plena consciência, e vou repetir, que nós precisamos da sociedade participando do poder público. Os municípios que estão se desenvolvendo bem, que estão conseguindo superar a crise, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, eles têm conselhos administrativos, a população participa ativamente, fiscalizando, cobrando, para que o prefeito não se sinta à vontade. É o que eu falo. Se tiver uma fiscalização, tiver uma punição, o sujeito pensa 2, 3, 10 vezes antes de fazer um mal feito. Agora, se ele se sente à vontade, ele faz o que ele quer. E tem uma questão importante, isso eu abordei muito durante a cobertura da campanha de 2016, né? Todos vocês que foram candidatos naquela oportunidade sabiam do abacaxi que iam enfrentar. Sim, né? Sabiam do abacaxi que iam ter que descascar. Então, o fundamental é isso, é lidar com esse abacaxi
uma forma verdadeira. É verdade. Né? Se a cidade já não arrecada como arrecadava antes, ainda arrecada muito, mas se não arrecada mais do que arrecadava antes, o gestor tem que ter essa responsabilidade de gerir de acordo com os instrumentos que tem. Aí que eu falo. Esse compromisso que vocês têm que ter, haja uma outra eleição, o processo define de uma outra forma, uma eleição em 2020, esse compromisso Quem o seja prefeito o prefeito dessa cidade no futuro, ele tem um compromisso de ser transparente com as pessoas, para que elas voltem a acreditar no poder público. Hoje, você sai na rua, as pessoas se referem ao político como o ser mais desprezível da face da terra. Mais desprezível. Porque você só vê escândalo. Político metido em roubo, político metido em desvio de merenda escolar, político metido em desvio de hospital. Quem que vai acreditar num indivíduo desse, numa peste desse? Ninguém. Então, precisa ter transparência para trazer a população para dentro da máquina. Uma questão de credibilidade, né? Credibilidade. Você quer ver uma coisa, doutor Adriano? A gente sempre busca, né, caminhos de aumentar a arrecadação, de atrair as pessoas para cá. Eu tenho conversado muito com a Adriana, né? A Adriana é uma empresária de sucesso nessa área dos eventos. E aqui do lado, né, a gente tem em Búzios um mercado extraordinariamente importante, turístico e voltado para um outro segmento desse turismo, que é esse turismo de casamentos, o Destination Wedding, como falam sempre, né? Aí queria, Adriana, que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o perfil que a gente tem aqui em Cabo Frio, para abraçar essa ideia, para abraçar esse projeto e para poder efetivamente fazer com que o Cabo Frio arrecade, movimente a economia, traga recursos para cá. Como é que pode funcionar isso na tua visão, Adriana? Sidney, primeiro de tudo, nós temos o principal, que é o que a natureza nos deu, que são as belezas da nossa cidade, né? E temos uma hotelaria maravilhosa aqui na nossa cidade, né? Apenas precisamos buscar recursos para que haja uma união e que haja um direcionamento para esse serviço. O que acontece? O Destination Wedding, vou dar uma explicação rápida para quem ainda não compreende. O casal que mora em outro estado, que mora em outro país, ou até mesmo dentro do estado, escolhe uma cidade para fazer o seu casamento. Hoje isso é muito comum. Vivemos aqui nossa cidade vizinha, Búzios, que vive a grande arrecadação de lá, da rede hoteleira, é isso. Nós temos aí, em média, 400 casamentos por semestre. Caramba! Né? E essa é uma movimentação constante. Toda semana tem? Toda semana. Toda semana. Agora, nesse último sábado, só eu trabalhei em 4. Caramba! Né? Então, assim, a rede hoteleira não depende do turismo de verão para poder se manter. Ela conseguiu se organizar para que ela pudesse viver disso. Então, por exemplo, o casal escolhe Cabo Frio. E ele chega aqui na quarta-feira com a sua família mais íntima, que é pai, mãe, os mais chegados, se hospeda no hotel. E ali, nesse dia, ele vai sair para conhecer a cidade, levar a família. O cerimonialista que está preparando toda a parte do casamento vai buscar as agências de turismo para levá-los para conhecer a cidade. Ali ele vai comprar na cidade, ele vai gastar na cidade. Além dele estar hospedado no hotel, ele, toda a sua família, ele vai gerir recursos dentro da cidade. Ele vai para a Rua dos Biquínis, não é? Ele vai comer nos restaurantes, ele vai consumir o artesanato local. Na quinta-feira, chegam para o mesmo hotel, ou se o hotel for pequeno, não couber, para os hotéis vizinhos, aí você já começa a ver os braços, né? Para os hotéis vizinhos, os amigos, porque na quinta-feira é a despedida de solteiro. Então, chegam os amigos que se hospedam nesses hotéis e eles vão fazer sua despedida de solteiro em alto mar, num passeio de barco, ou numa boate local, ou num restaurante local. Olha quanta movimentação se gerou com a chegada desse pessoal. Na sexta-feira é a sua cerimônia de casamento religiosa, seja ela qual for. Na igreja, num templo budista, num templo protestante, então, evangélico. Sexta-feira, então, vai ter ali a cerimônia mais intimista com esse pessoal na parte religiosa. E saindo dali, ele vai para um restaurante para ter aquela confraternização. No sábado é a grande festa. Então chega o restante dos convidados. Outras hotéis e outras pousadas
vão ser ocupadas por esse restante. Estamos falando aí, em média, temos casamentos em Búzios, por exemplo, para 150 a 200 pessoas. Vindo de outros estados, imagina, esse pessoal precisa ser alocado em algum lugar, Quer dizer, não é? Você fez 4 no fim de semana passado, se a média foi essa, 600 pessoas circulando na cidade, ou por 3, 4 dias, ou por 2 dias, mas circulando na cidade. Exatamente. E ali gastando, né, consumindo na cidade. Acontece o casamento, a grande festa no sábado, e no domingo tem um brunch de despedida de todo esse pessoal e vai embora. Todos esses que vieram para o casamento são potenciais turistas que vão vir na nossa cidade, vão gostar, vão vir nas nossas praias e eles voltarão em outras oportunidades. Podem escolher as férias para passar aqui. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, quanto se movimenta com um casamento. E esse é um ciclo que não para, Adriana. Quer não dizer, para. Você falou de quarta a domingo, aí na quarta seguinte já chega uma nova turma para outros eventos, para outros casamentos. Sim, sim. Aí nesse mercado, né? Cabo Frio tem espaço para estar inserido, por exemplo, nessa concorrência, nessa disputa? Porque o mercado é assim, né? Sim. Como é que a gente pode se posicionar em relação a Búzios, por exemplo? A gente tem condição de entrar nesse mercado de uma forma efetiva, buscando atrair muita gente para cá? Total. Eu não estaria tão empenhada. Eu trabalho há 15 anos nesse ramo, né? Comecei, né, ontem estava até conversando isso com as mulheres, coloquei isso. Comecei com o desemprego do meu marido. Eu comecei a vender bombom nos escritórios, fazer uma festa de um amigo aqui e outra ali. Hoje, graças a Deus, é uma empresa familiar. Nossa família, né, trabalha nisso, a família inteira. Né, colocamos 2 filhas na faculdade. Hoje, uma delas é minha gerente, cuida da parte empresarial. Né? Eu não estaria apoiando, incentivando e trabalhando para que viesse para cá se eu não acreditasse que nós temos todo esse potencial. Com certeza temos. Adriana, eu queria te parabenizar, porque eu estou vendo aqui nos seus olhos a sua motivação, a sua alegria de estar desenvolvendo um trabalho nesse segmento. O que eu vejo? E você falou muito bem, nós temos toda a beleza que Deus nos deu, em termos de beleza natural, uma cidade que tem um canal desse, o canal do Itajuru aqui, que eu acho que só Veneza e Miami tem uma coisa tão linda igual nós temos aqui. Temos uma praia no centro da nossa cidade, que eu sou um pouquinho barrista, então as pessoas até desconfiam, que eu acho a praia mais linda do mundo. Mas você vê que você está trabalhando num segmento em que o turismo ele vai se perpetuar na alta e na baixa temporada. Ele vai trazer recurso para essa cidade durante o ano inteiro. Se eu estiver enganado, você me corrija, eu acho que em Las Vegas, esse tipo de turismo com relação a casamentos e festas já existe há muitos anos. Las Vegas apesar de ser a capital do jogo, né, que se fala, mas existe lá várias cerimônias religiosas e respeitando a crença de cada um, que traz turismo para Las Vegas. Las Vegas é uma cidade assim que em termos de turismo, é de expressão mundial. Respira isso. Respira isso. Sim, então você está trazendo uma coisa nova para cá, que não existia, que vai ocupar os leitos dos nossos hotéis durante a alta e a baixa temporada, vai trazer uma propaganda gratuita, porque as pessoas que aqui vierem forem bem tratadas, vão falar lá fora e vai trazer mais gente para cá. É esse turismo que eu falo, que a gente precisa. Eu não preciso de um turismo que vem para cá predatório. Um turismo que não traz nenhum recurso para a cidade. Há pouco tempo atrás eu vi o Cid discutindo com alguns empresários sobre o nosso carnaval. Caótico. Pessoal de restaurante dizendo que não vendeu nada. Porque é uma coisa totalmente sem estudo, despreparada, onde a baderna impera. E isso espanta o turista de qualidade. Nós precisamos criar mecanismo e ordenamento para que essas pessoas que vêm com o intuito de badernar aqui não se estabeleçam, não se sintam bem, não possam se adaptar a isso. E elas não voltem mais. A gente não pode bloquear o direito de ir e vir das pessoas. Mas nós temos que criar mecanismo para que as pessoas que aqui acham que não tem lei, não tem nada, não fiquem adaptadas ao nosso município, que é o que está ocorrendo agora. Nós temos que criar algum mecanismo de normatização para que essas pessoas não se estabeleçam. Nós precisamos, sim, valorizar a nossa vocação natural. Como você falou, o que tinha de melhor
Deus deu pra gente. Mas em termos de administração também nós temos o que tem de pior. Por isso que a gente não consegue chegar num denominador comum, num equilíbrio. Se nós tivéssemos o que Deus nos deu, que é o lindo, maravilhoso, com uma administração competente, o céu seria nosso limite. Qual é o caminho para transformar isso numa realidade, Adriana? Claro que isso parte muito da iniciativa privada, da hotelaria, do empresariado. O poder público tem que ser um parceiro disso? Como é que você vê isso? O poder público ele tem que ser um parceiro porque nós temos que criar mecanismos para para criar facilidades. O que acontece? Hoje, quando nós formos vender o nosso destino, Cabo Frio, nós temos que mostrar o que você quer, qual é o estilo do seu casamento. Eu quero um casamento pé na areia. Então, a prefeitura, nós temos taxas a pagar, né? E as taxas para casar na areia em Búzios são... Búzios cobra por isso, né? Cobra por vai isso. Vai ocupar um pedacinho de areia ali numa das praias. Vai comprar ali, vai colocar uma rupá por 20 minutos só no momento da celebração religiosa, né? Não é barato. Não é barato. Não né? é barato. E é um recurso que entra para o cofre público, né? Exatamente. Então, mas para que a gente comece, as coisas precisam ser facilitadas. Para que se crie o hábito... Para que se plante a semente, exatamente. Né? E se cuide daquilo com carinho, né? Exatamente. Eu quero vir porque a cidade é histórica, eu quero casar no bairro da Passagem, né? Então, eu quero casar naquela pracinha na frente, eu quero fazer tudo naquela pracinha na frente... da igreja. Naquele cenário de novela. Naquele cenário de novela. A prefeitura vai ter que criar mecanismos para que a gente possa fazer isso. Eu quero fazer a minha celebração religiosa com o convento como fundo. Não quero dentro do convento, quero do lado de fora. Então, a iniciativa a pública precisa criar mecanismos para facilitar. Exatamente. Sozinhos não fazemos nada. Eu, então, sozinho não sou ninguém. Nós temos aqui fornecedores, profissionais maravilhosos da área que são buscados para ir daqui para outros municípios fornecer o seu serviço, que é o meu caso, o caso de vários aqui da nossa cidade, que estão prontos, preparados, se qualificaram, estudaram, tem uma infraestrutura para trabalhar para esse público. Vocês hoje amadureceram muito nesse sentido, né? Você tem um trabalho, por exemplo, em conjunto com amigas suas no coworking, né? Sim, sim. E vocês fazem um atendimento a esses eventos e foram se aprimorando, aperfeiçoando ao longo do tempo. Hoje são referência, não é uma referência local, não. Não, graças Vocês hoje se transformaram em referência internacional. Graças a Deus. As pessoas contratam os serviços de vocês, que são de Cabo Frio, né? São da nossa cidade, são de São Pedro, são de Arraial, de Búzios, mas são aqui da região e prestam serviço para uma gama de clientes que vem de fora do país. Sim. E confiam, né, no histórico de sucesso do trabalho de vocês. Exatamente. Né? Nós fizemos justamente porque consolidamos o nosso trabalho, na verdade, pautados naquilo que nós podíamos oferecer, com depoimentos, nas nossas redes sociais, depoimentos das nossas noivas, dos nossos clientes. E quem vem do exterior, ele primeiro, quando ele quer casar, por exemplo, ele quer casar Cabo Frio, ele vai buscar nos blogs que contam como é o destino Cabo Frio. Então, lá, os blogs, eles vão te dizer, olha, tem essa lista de fornecedores aqui que nós indicamos, que nós confiamos, e ali eles começam a pesquisa dos noivos, né? Até chegar a nós. Eles vão para nossas páginas, vão para as redes sociais, nos descobrem. Entram em contato e todo o casamento é fechado sem o noivo colocar o pé na nossa cidade, confiando naquilo que nós estamos mostrando para ele. Para isso, precisa participar das feiras da hotelaria para vender esse serviço. Hoje tem feiras específicas do Destination Wedding. Exatamente. Temos feiras específicas disso e também trabalhamos nas feiras que os hotéis já participam, vendendo também o destino deles, né? Então, por isso que precisamos, primeiramente, que comprem a nossa ideia, que acreditem que isso vai acontecer. A hotelaria tem que olhar e enxergar o quão lucrativo pode ser esse ramo. Búzios, Porto Seguro, já enxergaram isso e saíram daquela dificuldade de viver do turista sazonal, do turista que vem só no verão. Saíram